Fala, minha galerinha, beleza? Que saudade de vocês. Estamos aí ainda nessa quarentena. Espero que tudo melhore pra gente, né? Que tudo aconteça da melhor forma. E eu estou aqui hoje para fazer a correção da nossa avaliação, tá bom? Nossa primeira avaliação aí bimestral nesse segundo bimestre, né? Que começamos aí e tivemos também uma rotina de prova diferenciada, né? No primeiro bimestre ainda estávamos adaptando a nossa nova rotina, mas agora tudo ok para a gente falar sobre essa prova. Deixa eu fechar aqui esse WhatsApp, senão vai ficar blim, 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 fazendo barulho, né? Então é o seguinte, gente, uma prova muito fácil, tá? Uma prova de literatura que eu montei aí junto com a sua avó, porque vovó é sempre boazinha, não é verdade? Então não foi nem a sua mãe que fez, foi a sua avó. A sua avó que me ajudou a fazer. Pensei em toda aí a estrutura que nós estamos, né? Com distanciamento, essas aulas, todo mundo aí sofrendo um pouco, perdendo de um lado, a gente perdendo conteúdo, mas é o que dá para fazer. Espero que vocês tenham levado em consideração todo esse tempo, todo esse desafio que nós como professores estamos vivenciando e vocês como alunos. Tá bom? Sem delongas, vamos lá. A prova, ela contém 10 questões, tá? E por orientação da coordenação pedagógica, metade dessa prova é discursiva e a outra parte da maneira como o professor bem desejar. Tá? É uma prova grande, geralmente provas de literatura até em vestibular são provas um pouco extensas, porque trazem textos, tá? Textos, fragmentos, fotos. Então aqui eu tentei trazer para vocês também essa tendência das provas de linguagem nesse quesito de literatura. Beleza? Então olha só, a questão 1 é um fragmento da carta, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta do descobrimento, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Aquela coisa toda aí, acharam os índios. E eu também tenho um quadro de Portinari, né? Que são os indígenas, os nativos, observando, né? Com os corpos pintados, observando as naus chegando, os barcos chegando, né? Então, olha só. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, vamos ver, a Carta de Pero Vaz de Caminhas representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Opa, calma aí. Essa questão aí, geralmente todas as questões têm uma parte verdadeira e uma parte equivocada, errada, tá? O que tem de errado aqui? A carta preocupa-se apenas com a estética literária? Claro que não. Essa carta ela está preocupada em descrever a Terra de uma maneira, né, figurada para convencer o rei que vale a pena colonizar essas terras, né, hoje conhecidas como Brasilzão. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a constatação de uma linguagem moderna. Pelo contrário, nós não estamos falando nada de modernismo, tá? Nada de contestar nada. Aqui, quando tratamos de quinhentismo, nós estamos falando sobre descobrimento, sobre o início de muita coisa, tá? Então a B é aquela que eu riscaria com toda certeza. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra ao colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca em primeiro plano a inquietação dos nativos. Opa, muito interessante essa C. A gente vê inquietação, olha só, armas em mãos, né? O que eles se defendiam, essa criança, né? Com o rosto virado, olha só, a posição deles é uma inquietação. Imagina você viver tranquilão numa realidade, de repente chega aí naus que você nunca viu. Seria mais ou menos a gente encontrar um disco voador, né? Porque era uma tecnologia para os índios muito diferente. D. As duas produções, embora em linguagem diferente, linguagem verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Jamais. Elas são diferentes, uma textual, outra
uma é verbal, outra não verbal, mas a mesma função não. A pintura e a carta de caminho são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas no mesmo momento histórico, retratando a colonização. Óbvio que não, porque isso aqui não se deu ao mesmo tempo, são coisas diferentes, artes diferentes. Então, gabarito da letra da número 1, letra C, tá bom? Muito tranquilinho aí. Aí na questão 2, já como eu coloquei um textão aí na 1, na 2 eu fui mais curto, direto, tá? Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é incorreto afirmar que a é formada de textos que visavam a catequese. Isso aí é verdadeiro, né? Ali, quando a gente está começando a nossa cultura, né, nossa vida como uma colônia, a gente tem essa questão da catequização dos padres, isso tudo também, vai do quentinho, começa ali no barroco, tem isso aí. Inicia-se com Presopopeia de Bento Teixeira, será? É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Verdadeiro isso aí. Vimos na 1, né, falando sobre a carta de Pero Vaz, e também depois, quando a gente tem questões de barroco nessa prova, a gente passou pelo barroco, vendo essa questão toda da catequização do povo. Né? D. Os textos constituem e apresentam evidente preocupação pedagógica. Se o povo estava querendo catequizar, educar o povo brasileiro, os nativos, eu tenho sim uma preocupação pedagógica. O que seria uma preocupação pedagógica? É uma preocupação com o ensino. Tá bom? Descreve com idealizações a terra e o homem ao relatar condições encontradas no Novo Mundo. Sim, a carta de Pero Vaz é exatamente isso. Uma idealização da terra, uma idealização do homem. Tá? Ele retratava aquilo ali, porém aumentava, né? Aquele famoso conte-me um conto, aumente um ponto. 3. Leia a estrofe abaixo e assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe abaixo pronunciada pelos meninos índios em procissão. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças e rituais, nem seus mágicos cuidados. Anchieta, José de Anchieta, é um texto do barroco. Então vamos lá. Só que esse texto aqui é uma crítica muito pontual e interessante. Vou falar agora aqui na questão. Tá bom? Leia a estrofe abaixo e assinale a verdadeira. Os meninos índios representam um processo de aculturação e concretude mais visível, como um produto final de todo um empreendimento do qual participavam com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. A resposta da 3 é exatamente essa a afirmação. Tá? Essa A é a resposta. Por quê? Olha só, dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças e rituais, nem seus mágicos cuidados. Isso aí é uma procissão dos meninos índios, fruto de quê? Fruto de uma aculturação, né, de um novo ensino vindo dos portugueses, onde estavam trabalhando uma nova geração. Essa nova geração já estava desligada de todo o processo, de toda a cultura dos índios, entende? Então, o principal objetivo da educação jesuítica era desligar a nova geração de um sistema, né, de uma cultura indígena e tentar torná-los portugueses ou pessoas diferentes, como tem textos que dizem, pessoas mais maleáveis. Tá? O índio era um homem brabo, né, que não se rendia tão fácil. E eles precisavam tirar isso da nova geração. Então, a nova geração passou a ser uma geração aculturada pelos portugueses. Tá? Por isso que fala assim, dos vícios já desligamos, nos pajés não crendo mais. Os pajés são o quê? Exatamente toda a figura da ancestralidade, da sabedoria dentro de um povoado indígena. Tá bom? Então, essa aí é a letra A. Na 4, é a primeira questão discursiva que a gente encontra. Então, eu coloquei de novo mais uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha e a questão faz o seguinte. Os 3 fragmentos representam basicamente uma das funções literárias do século XV, século XVI no Brasil. Tratava de informar os nobres portugueses que se encontravam na terra. Tais fragmentos focam os costumes dos indígenas que viviam no Brasil.
Aponte os preconceitos dos autores a demonstrar ter a partir das descrições feitas. Então, olha só, os portugueses estavam em outro continente, em outro tempo, né, no século XVI, tinha a Europa, eu tenho esse inverno muito rigoroso. No Brasil, um país tropical, eu tenho toda essa questão do indígena, o indígena andar nu, o indígena ser de uma cor de pele diferente, de ter questões diferentes, tudo é diferente, é um povo diferente. Então, imagina você entrando em terras que você nem imaginava que existiam, pessoas diferentes que você também não imaginava que existiam. Esse tipo de concepção, essas concepções, essas visões diferentes, acabam gerando preconceito de alguma das partes. Os portugueses olhavam para os índios e eles tinham definições, conceitos diferentes, ok? Daquilo que eles eram acostumados. Então, nessa questão, você poderia colocar sobre a cor da pele, você poderia falar sobre os rituais, porque eles estranham e criticam os rituais, tá? Você poderia falar também da nudez. Você tem vários pontos a serem abordados para ser abordado nessa questão, tá? Então é mais ou menos isso. Essa visão diferente traz também, faz com que os portugueses tenham uma visão preconceituosa sobre o povo, tá? Que eles são super inocentes, ok? Que o índio é super inocente, que ele é quase um bobo, eu coloco otário, porque a carta não poderia tratar esses termos, né? Era uma carta ao rei. Então, tudo isso você poderia colocar aqui na 4. Qualquer preconceito com relação aos costumes, hábitos, jeitos, sentimentos, ações dos indígenas. Tá bom? Questão 5. A questão 5, ela também é discursiva. Então, tem aí um trecho de Gregório de Matos. Então, a gente está falando de barroco, tá? Falou Gregório de Matos, saímos de quinhentílimos e passamos para o barroco. Vamos lá. O texto pertencente a Gregório de Matos, poeta brasileiro, enquadra-se na escola barroca, pois. Então, você tinha dois jeitos aqui de responder essa questão. Ou você ia pelo poema e analisava o poema, entendia todos esses conceitos do poema, ou você, sabendo as características da escola barroca, já matava essa questão. Vamos ver aqui? Questão 3, questão 5, né? Essa aqui já é a questão 5. Apresenta trocadilhos, predomínios de metonímia, símiles, dualidade temática da sensualidade, do refreamento, da antíteses claras, disposta em ordem direta? Será? Será que o barroco é uma escola de trocadilhos, de metonímias, de símiles, dessas figuras de linguagem? Não. Explora a sintaxe segundo a lógica do classicismo, do qual o autor buscava imitar, além de representar tema da fugacidade do tempo e da vida. O barroco não fala da fugacidade do tempo e da vida. Ok? Isso aí são outras escolas que nós vamos ainda trabalhar. Trabalha a dualidade temática, da sensualidade do refreamento, construção sintática simétrica, predomínio figurativo das metáforas e pares antitéticos que tendem para o paradoxo. É essa aí a questão e eu vou explicar por quê. O barroco ele trabalha essa dualidade entre a sensualidade e o refreamento, ou seja, o pecado e a santidade. Okay? O que é certo, aparentemente certo, o que era aparentemente errado. Essa vida, né, tentando buscar a santidade, mas não consegue se livrar da santidade, dessas questões religiosas, mas não consegue se livrar da sensualidade, dos pecados carnais, sei lá, né? De tudo isso que envolve a carne humana, os desejos sexuais, os desejos por bebidas e coisas que a igreja refreava. Então a pessoa ela vivia nessa dualidade de pensamento, ok? Eu tenho que seguir o que a igreja diz, mas tudo em mim colabora para não fazer isso, para não ser dessa forma, para ser safado mesmo, entendeu? A construção sintática simétrica, predomínio figurativo das metáforas, ok, comparações implícitas, né? Se for falar assim, a grosso modo, que são metáforas. Antíteses, ideias contrárias. As antíteses tendem ao paradoxo. Paradoxo é como se fosse uma antítese bem desenvolvida, são ideias mesmo, né? A antítese eu ainda consigo ideias contrárias, mas ainda, vamos pensar assim, né? Convivendo um pouco, né?
elas estão em choque, mas ainda consigo encaixá-las no mesmo contexto. O paradoxo são ideias extremamente contrárias, mais bem construídas também. Então, aí não é de técnica naturalista, usa técnica naturalista, assimetria total da construção, nada disso. Estrutura da versificação clássica, temática neoclássica, nada disso também. A 6, também é a nossa última de múltipla escolha. Pequei, Senhor, mas não hei de pecados. Aí, bem famoso, o poema, um texto de Gregório de Matos, a Jesus Nosso Senhor, a Jesus Cristo Nosso Senhor. É traço relevante na caracterização do estilo da época que pertence ao texto, a progressão temática que constrói forças de intenção entre o pecado e a salvação. Isso, exatamente a A, era aquilo que eu estava falando na 5, né? Essa questão da dualidade, a tensão entre esses dois pensamentos. O santo, o profano, o pecado, a salvação, a religião, o pecado, isso tudo é muito forte no barroco, tá? Então é a A. Linguagem musical, não. Aspectos formais como métrica, cadência, esquema, ritmo, que reflete desequilíbrio emocional do eu lírico, não. A fé incondicional nos desígnios de Deus, não. Essa fé, ela realmente está em conflito, ela não é incondicional, ela está tendo um conflito aí. Força argumentativa de uma poesia com marcas exclusivas de ideias antropocêntricos, também não. Tá? Tem essa questão toda da religião, mas não tem isso não. Então, aí na 7 eu tenho um fragmento muito importante. Alguém já disse que o rococó é o barroco que não soube onde parar. Todos os estilos correm risco de descambar para o excesso. E saber o ponto que começa o excesso é difícil, como acertar o ponto do pudim. Quando é que o discurso político deixa de ser democrático e fica populista? Ou passa de populista para demagógico? Qual é o parâmetro para distinguir um estilo lírico de um estilo preciosista? Então, a questão toda, esse texto já está te dando a resposta se você for esperto, tá? Então, olha só. Rococó é o nome do estilo que esteve em moda no século XVIII e que alguém desenvolveu algumas tendências do barroco. Explique a afirmativa. Alguém já disse que o rococó é o barroco que não sabe onde parar. Exatamente. Se você sabe interpretar enunciados e textos propostos, essa questão tá moleza, tá? Não, muita gente acertou, também não tinha para onde fugir. Tá? O rococó, ele é um estilo de barroco que ele é muito exagerado, tá? O rococó, ele não soube onde parar. E é justamente essa tendência, essa visão literária e de todas as outras artes de identificar onde que o rococó passou a ser esse exagero, onde eu posso pontuar onde é esse exagero. Então, explique a afirmativa. Alguém disse que o rococó é o barroco que não soube parar. O que você deveria explicar nessas linhas? Sobre essa questão do exagero do rococó por ser uma vertente do barroco, mas ser uma vertente extremamente exagerada, tá? Então, tudo que aí você poderia usar o texto de apoio também para ajudar nas suas questões, parafraseando o texto, ficaria, ó, show. Essa questão aqui não tivemos muitas dúvidas, né? Então, vamos lá. Questão 8. Temos aí o poema de Gregório de Matos, é marcado pelo cultismo, característico da linguagem barroca. Defina essa característica e cite exemplos com base no poema. O que é o cultismo? O cultismo é justamente quando eu pego a linguagem nessa parte, a escrita nessa parte da construção da linguagem e torno essa linguagem um pouco mais complicada. Pego essa linguagem, coloco com trocas de função sintática, na verdade, de posições sintáticas, né? Eu vou trocando, eu vou mexendo na linguagem, eu vou deixando a linguagem mais rebuscada. Estou falando da linguagem, daquilo que é escrito, tá? Então, ó, tudo isso aqui, todo esse poema aqui, eu tenho diferentes fragmentos que tornam isso aí um pouco mais culto, tá? Culto, entenda aí, nessa mistura aí para tornar essa linguagem um pouco mais enigmática, podemos até dizer assim também. Tá? Então, essa questão também foi muito fácil, muito tranquila. Questão 9. Outra marca literária barroca é a sátira, também presente no poema de Gregório de Matos. Conceitue e exemplifique com base no poema. O barroco é extremamente sarcástico. Tá? Ele vai alfinetar, ele vai criticar, ele vai usar sátira. Então, é exatamente esse ponto. A crítica,
o deboche, ok? Então, no texto também tem vários fragmentos, todo mundo aí conseguiu fazer essa questão também, ok? Parabéns por essas últimas questões aqui. Foram questões que vocês trabalharam muito bem, tá? Fiquei contente porque saímos aí do discursivo, saímos dos objetivos, né, das de marcar X, para questões discursivas e com excelência. Outra marca da literatura barroca é o conceptismo, também presente no poema de Gabriel de Matos. Conceitue e exemplifique também com base no poema. O conceptismo e o cultismo, eles sempre estão presentes aí, tá? Só que o conceptismo é quando eu trabalho não a linguagem escrita, a forma, mas quando eu trabalho os ideais, as ideias, as informações, as concepções, as críticas, tudo isso, tá? Então não é mais uma questão da escrita, mas sim uma questão da construção do pensamento, da construção da crítica, da construção da mensagem. Então não é algo que é tão escrito, não é a palavra que eu vou rebuscar, mas é o posicionamento, a ideia, a crítica, aquilo que eu vou abordar, eu trabalho isso de uma forma muito mais preciosa, de uma forma muito mais detalhada, trocada, porque o barroco ele não é uma escola clara, com uma informação jogada. Ele é sempre essa questão de paradoxos, antíteses. Paradoxos e antíteses já me demonstram ideias dessa troca, dessa dualidade, desse entroncamento de ideias, ok? Então é isso. Para eu trabalhar, para eu construir paradoxos, antíteses, ideias contrárias, uma crítica ferrenha à igreja, à população, a essa dualidade, eu também vou abordar muita coisa do sagrado. Eu não posso colocar isso de qualquer forma. Eu preciso elaborar essas ideias. Então, quando o cultismo está na forma, na escrita, o conceptismo está na construção dos ideais, daquilo que é mais abstrato. Tá bom? Então, essa aí é a vista da nossa prova. Uma prova tranquila, não era uma prova difícil. Porém, tudo isso estava sendo trabalhado, tudo isso foi tema lá no Classroom, tá? Com exceção apenas, cadê? Dessa questão do rococó, a 7. Mas, como eu falei, o próprio texto de apoio, o enunciado já dava uma resposta, então era muito simples. Tá bom, gente? As notas já estão no Classroom. Se você tem aí qualquer divergência de correção com aquilo que eu falei aqui, com aquilo que está na sua prova, você pode me procurar que a gente acerta isso aí, tá bom? No mais, muito obrigado pela participação aqui. Fiquem, espero a gente retornar. Saudades enormes de vocês, da nossa bagunça, da nossa convivência. Mas eu espero que isso logo termine para a gente voltar, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, gente. Um beijo!